Estou aqui direto do mar novamente. Que Deus abençoe a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou gravando mais uma mensagem nesse lindo cenário aqui, nesse mar bonito. Já é tarde da noite. Estamos aqui para trazer esta mensagem ao teu coração. Você que é inscrito no nosso canal no YouTube, quem não é inscrito, se inscreva aí, ative o sininho para receber outros vídeos, poder dar um like nesta mensagem para que ela possa ir mais longe, alcançar mais pessoas. Nos ajuda compartilhando. Que Deus te abençoe, a você e toda a sua família. Estou aqui para trazer essa mensagem no dia de hoje, para dizer a todos que um dia Jesus estava ali com os discípulos, atendendo as pessoas. Aí o que ele faz? Ele incentiva os discípulos, ele dá uma ordem para os discípulos entrar no barco e ir à frente de Jesus. Jesus ia ficar para trás. Jesus mandou eles entrar no barco e pegar aquele mar e atravessar do outro lado do mar. Mandou eles adentrar o mar, só os discípulos. E Jesus ficou para trás. A palavra de Deus fala que ele foi despedir o povo. Enquanto ele estava despedindo o povo, os discípulos começaram a navegar para atravessar do outro lado do mar. E assim que Jesus despede do povo, Jesus vai para o monte orar. E ele foi orar quando já foi bem tarde, já era noite. Jesus estava sozinho lá no monte, né? Inclusive foi para orar, para buscar a presença do Pai, de Deus. Ele a só na sua oração. E os discípulos já estavam. Você pode perceber essas ondas do mar aqui, tanto que elas estão agitadas. A palavra de Deus fala que uma certa hora da noite, quando ele já estava à noite navegando, mar adentro, e Jesus estava lá no monte, orando, a só, ali com o Pai, a palavra de Deus fala que as ondas do mar deu contra aquele barco. O vento era contrário. Eles enfrentou uma grande adversidade. As ondas agitadas, um vento muito forte, e aquelas ondas batiam contra o barco que estavam os discípulos. Jesus não estava no barco. Ele já tinha tido a oportunidade de viajar com Jesus quando a tempestade levantou e Jesus acalmou a tempestade. Agora eles estão sozinhos, enfrentando esse mar, enfrentando o vento, aquelas ondas, né? Aquela fúria do vento que dava contra o barco. O vento era contrário a eles. E o que acontece? Quando foi tarde da noite, Jesus veio ao encontro deles. Assim que ele desceu do monte ali, né, que ele foi orar, ele foi para encontrar com os discípulos lá no mar, lá no meio do mar, antes deles acabarem de atravessar. O que acontece? Quando Jesus foi se aproximando, os discípulos ficaram assustados, acharam que era um fantasma, porque Jesus, ele veio andando sobre as ondas do mar, aquelas ondas agitadas que estavam dando contra o barco, os discípulos com medo do barco afundar, e Jesus andando sobre as águas, andando sobre o mar, Jesus andando sobre, né, aquelas águas agitadas. Aí os discípulos ficaram apavorados, achavam que era um fantasma. Eles pensaram que era um fantasma. O que acontece? Eles ficaram com medo. Aí Jesus pegou e gritou: não tenhas medo, sou eu, não tem mais. Aí o Pedro lá de dentro do barco, no meio daquela fúria, né, das ondas, do vento ali no mar, o Pedro gritou assim: Senhor, se és tu, Jesus, se és tu, ó mestre, permita eu encontrar com o Senhor andando sobre as águas, permita eu ir ter contigo. Aí Jesus disse assim para o Pedro: venha, pode vir, Pedro. E o Pedro começou a andar sobre as águas. Mas na medida que o Pedro começou a andar sobre as águas, aquelas águas agitadas, aquela onda agitada, aquele vento forte, o Pedro chegou um momento que ele começou a olhar para os lados, ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar para as ondas. O Pedro começou a olhar para a adversidade. Ele tirou os olhos de Jesus. E é assim com a gente, queridos. Quando a gente está enfrentando uma luta, você não tem que olhar para o problema, você tem que olhar para Jesus. Não tira os olhos de Jesus. Você que quer a ajuda de Jesus, você que pede para Jesus, né, que quer ter uma experiência poderosa com Ele, de poder, não olha para a adversidade, não fica olhando, né, para o vento, não olha para a adversidade, continua olhando para Jesus.
Não fique olhando para os ventos de problema da sua vida. Não fique olhando para o vento contrário. A sua vida, talvez o seu casamento, a sua família, né? Seus negócios. Não tira os olhos de Jesus. O Pedro tirou os olhos de Jesus. Aí ele começou a afundar. Quando ele começou a afundar, porque parou de olhar para Jesus, ele estava andando sobre as águas, igual Jesus. Teve uma experiência sobrenatural com o poder de Deus. Ele fez o que Jesus fez, andando sobre as ondas, andando sobre as águas. Aí ele largou de olhar para Jesus, olhou para o vento, olhou para o lado, ele começou a afundar. E ele pediu socorro. Senhor, socorre-me, salva-me. Aí Jesus estende a mão, ele salva o Pedro ali, o Pedro ia morrer afogado. Ele e Pedro entrou dentro do barco. Quando eles entraram dentro do barco, a tempestade parou, tudo cessou. Eu creio que ali eles passaram por uma prova. E o Pedro até passou por uma prova pessoal ali, quando foi encontrar com Jesus. Foi só eles entrar dentro do barco, a tempestade parou, as ondas cessou e tudo ficou tranquilo. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: ô homem de pequena fé, por que duvidaste? E ali os discípulos ficaram maravilhados com essa experiência que eles tiveram ali com Jesus, né? Andando sobre as águas. O Pedro andou um pouco e Jesus acalmou aquela tempestade assim que ele entrou dentro do barco. Quero dizer para você, seja o que você estiver passando, não olha para a adversidade, não tira os seus olhos de Jesus, continua olhando para Jesus. Você terá experiências tremendas com o poder de Deus e você vai vencer qualquer desafio que você está enfrentando se você continuar olhando para Jesus. Que Deus te abençoe. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, dá um like aí, compartilha esse vídeo com a sua família, com seus amigos. Que Deus te abençoe. Até o próximo momento de fé, um momento, né, de edificação da palavra de Deus.